Salve, 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 galera! Salve, meu povo! Forte abraço para todos vocês, qualquer que seja a hora que você esteja assistindo a essa aula, seja de manhã, meu bom dia, seja à tarde, meu boa tarde para você. Se for à noite, meu boa noite. Se for de madrugada, boa madrugada para você. Tamo junto. A gente vai conversar hoje sobre um tema da atualidade, mas que não é nem tão atual assim, né? Infelizmente, a crise no Afeganistão, tá certo? Vem comigo, porque é tema importante, impactante. E basicamente, pessoal, vou falar algumas coisas aqui, não é me gabando, não, mas eu vou falar algumas coisas aqui que você não vai encontrar assim na grande mídia. Você vai assistir um jornal, qualquer que seja o telejornal, em qualquer que seja a emissora, você vai ver determinadas informações sob um determinado viés, ou seja, sob uma determinada linha de visão, tá certo? Que te conduz teu pensamento e o teu entendimento a um determinado lado, a uma determinada face da coisa, tá certo? O que eu vou te mostrar aqui, além disso que você já sabe, ou pelo menos de ouvir dizer, de ver na televisão, é mostrar um outro lado, tá certo? Um outro lado que também existe e que a gente precisa tomar conhecimento, e é por isso que eu estou aqui, tá legal? Então vem comigo que a gente vai conversar um bocado sobre isso durante aí pelo menos uma meia hora. Não vai ser cansativo, espero que não para vocês. Eu vou tentar ser o mais didático possível que eu puder para tornar as coisas assim bem compreensíveis, tá certo? Vamos compartilhar a tela e ao compartilhar a tela a gente dá uma olhadinha aqui no material que nós temos para dividir com vocês, tá legal? E vamos ampliar esse material, né, para que nós possamos aqui ter uma visão mais ampla da coisa. Bom, pessoal, olha só. Então, o título que eu dei, e eu queria falar um pouquinho sobre esse título, é O Cemitério de Impérios. Por que é que o Afeganistão ele é conhecido como o Cemitério de Impérios? Não foi eu que dei o título no sentido de que foi eu que inventei. Foi eu que dei no sentido de que eu fui buscar esse título, né? Eu pesquei e achei por bem, selecionei, né, esse trecho e trouxe para cá para a gente conversar. Por que que o Afeganistão leva essa pecha? Desculpem, é só a garganta. O Cemitério de Impérios. Não é difícil de entender, não, gente. É porque muita gente já tentou andar por ali, dobrar, conquistar, escravizar, subjugar, né? E, apesar de tudo, não conseguiu, né? Posso citar aí ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre Magno, Alexandre o Grande, o grego macedônio, né? Que conquistou um pedaço da Índia, o Oriente Médio quase todo, a antiga Mesopotâmia, né? No caso, o Egito, além da Grécia. Cara, deu uma viajada grande aí, passou 10 anos em guerra, conquistando meio mundo. Chegou no Afeganistão, ele comeu um dobrado. O que falar também dos ingleses que dominaram ou tentaram subjugar essa terra também durante bastante tempo. Lembramos também dos russos, né? No caso os soviéticos, que também comeram um dobrado lá no finalzinho dos anos 70 e durante os anos 80 praticamente inteiro. E mais recentemente, aquelas visões, aquelas imagens tão tristes, né, da gente vendo os norte-americanos fugindo lá, indo embora e os afegãos se pendurando lá nos aviões, tentando de alguma forma, né, de maneira desesperada ali, ir embora também e sendo praticamente despejados ali como se fossem lixo, caindo e morrendo de forma tão dramática e tão, como direi, trágica, não é? Então, pessoal, é uma terra que, como o nome sugere, tem servido aí para sepultar
a ideia de que porque é um império poderoso, porque tem tecnologia, armamento bélico de ponta, necessariamente você vai conseguir dominar a gente. A história do Afeganistão, né, dos afegãos, eles têm provado aí ao longo de centenas de anos que a coisa não é bem assim. Bom, pessoal, falarei um pouco sobre as etnias, falarei um pouco sobre a situação atual, mas eu quero dialogar também sobre o papel dos Estados Unidos no Afeganistão, coisa que você, repito, na grande mídia, não terá muito acesso, assim, muita reflexão séria sobre isso, não. É por isso que eu convido você a prestar atenção e a refletir comigo sobre alguns pontos que eu vou colocar aqui nesses poucos minutos que nós teremos juntos. Bom, primeiro eu quero colocar duas imagens em contraste. Na primeira, você vê dois afegãos, são mercadores de cereais, de grãos, né? Negociando, ele está até pesando grãos em uma espécie de uma balança aí prosaica, né, rudimentar, ensacando o produto. Você vê que é de forma bastante simples e até artesanal, né? Em contraste com essa outra fotografia em preto e branco, mas que mostra o poderio militar dos Estados Unidos, o helicóptero ao fundo, não é? Os soldados bem equipados. Me diga você o que é que os Estados Unidos ia querer em um país paupérrimo, um país pauperizado, um país que até tem algumas riquezas naturais, tem uma natureza exuberante, tem, não é? Recursos lá do que se tirar, mas também não é essas coisas, não. Não é uma Arábia Saudita na produção de petróleo, não é um Iraque em campos petrolíferos, não chega perto dessas potências lá do Oriente Médio, não. Os Estados Unidos vão estar lá gastando bilhões de dólares, né? Ocupando por 2 décadas aquela região, a troco de quê? Querem o quê? Qual é o propósito dos Estados Unidos? É isso que a gente vai tentar refletir na aula de hoje. De graça não é. Sem interesse, também não. Do nada foram para lá e permanecem 20 anos assim, sem nenhuma razão? Impossível pensar dessa maneira. Queriam ajudar os afegãos, queriam implantar uma democracia próspera, queriam modernizar a nação? Lógico que não, não é? Então, que danado é o interesse dos Estados Unidos? O que eles tinham a ganhar? O que faziam lá? Né? Por que estavam lá? Por que permaneceram lá tanto tempo? Então, é isso que a gente vai começar a refletir. As coisas não são simples, as coisas, ao contrário, são complexas, porém, apesar dessa complexidade geopolítica, não é tão difícil assim da gente entender, tá? Basta ter um pouquinho de boa vontade e mente aberta que você vai assimilar o que eu vou dizer aqui e olhar a coisa sob uma perspectiva, um ângulo, talvez você não tenha visto ainda. Bom, gente, vamos lá. Olha só. Em primeiro lugar, a questão da localização geográfica, né, do Afeganistão. O Oriente Médio em si é uma terra de muitos contrastes e é uma terra explosiva do ponto de vista literal, quer dizer, são muitas guerras, são muitos conflitos, a paz passa distante e no caso do Afeganistão não é diferente, né? O Afeganistão faz fronteira, por exemplo, com a China, um dos países, né, que faz fronteira com a China, e isso aí tem um impacto muito grande no que eu vou dizer daqui a pouco. E é importante dizer que é um país que não tem saída para o mar, né? Isso por si só, com exceção da Suíça, mas isso é na Europa, né, um outro contexto. Em linhas gerais, países que não têm saída para o mar são países que, até por essa dificuldade de escoamento de produtos e tudo, você já tem uma certa dificuldade financeira aí, você já tem um obstáculo, já é por si só uma das razões que dificultam um crescimento econômico assim avantajado, né? O Afeganistão tem esse problema. E pelas características geográficas, pessoal, um relevo bastante montanhoso, né? Muitas etnias, conforme a gente vai ver, facilita também
a ação de guerrilheiros, isso ao longo dos tempos, desde os tempos de Alexandre o Grande. Isso facilita também uma certa regionalização, ou seja, um certo desenvolvimento não nacional, equitativo, uniforme, homogêneo, ao contrário, uma descentralização, cada grupo étnico, cada sociedades, comunidades, tribais, um certo isolamento entre elas. Tanto é verdade, pessoal, que o sujeito, um pastor, por exemplo, membro da etnia principal no Afeganistão, ele provavelmente se sente muito mais um pastor do que um afegão. Não sei se você conseguiu entender. Ele se sente muito mais um integrante da tribo, da etnia, do grupo étnico dele, do que um integrante, um cidadão de uma nação chamada Afeganistão. E isso se dá também em função da característica geográfica montanhosa que colocou esses povos, muitos deles aí, em uma espécie de um separatismo, de um certo isolamento. Né? Dá para entender bem o que eu acabei de explicar. Apresenta uma maioria sunita e uma maioria sunita e uma minoria xiita, certo? Engraçado porque os sunitas sempre foram mais cordiais, mais dados ao diálogo, mais conciliadores, etc. Os xiitas carregam a pecha de serem islâmicos mais exaltados, mais radicais, mais intransigentes, etc. E o que a gente viu lá no Afeganistão é uma coisa que inverte um pouquinho essa lógica. Tanto é verdade quanto quando os soviéticos foram para lá, em 79, no final de 79, erroneamente, gente, você encontra até em livros de história, dependendo do viés ideológico ali, em televisão, aí é que você vê mesmo, a torta e a direita, a expressão que a União Soviética invadiu o Afeganistão. Em 24, véspera de Natal, ali de 79, na época do governo do Brezhnev, a invasão soviética. Não é bem assim. A Revolução de Saur, ela levou ao Afeganistão um governo socialista. Nós estamos em 1978, nessa minha digressão, nesse meu pensamento, nesse meu raciocínio, nessa minha explicação. E o contexto é um contexto de Guerra Fria, muito embora fosse já um período de distensão. Né? Lá atrás, um pouco atrás, nos anos 70 também, Nixon e Brezhnev já tinham iniciado a detente, né, conversas ali para não proliferação de armas nucleares. Nos anos 80, o Reagan e o Gorbachev vão fazer isso também. Né? Já é um momento de distensão, mas também é um momento que não podemos perder isso de vista, é a Guerra Fria pura. E o Afeganistão passa pela Revolução de Saur e ascende ao poder um governo socialista totalmente influenciado pela União Soviética, que assina tratados e acordos de cooperação com os afegãos, com o novo governo afegão, e, de repente, grupos armados, capitaneados pelos Estados Unidos, sobretudo, mas com apoio de outros países ali, Paquistão, etc. O Paquistão também faz fronteira com o Afeganistão, e o Paquistão tem armas nucleares, cara. É um negócio complexo. O que ocorre? Planejava-se os sunitas derrubar o governo afegão, o governo revolucionário socialista, com apoio dos soviéticos, e esse governo ele pede a ajuda dos soviéticos naquele momento de tensão, né, de tentativa de uma contra-revolução interna. Pouco mais de um ano esse governo estabelecido, já ameaçado de ser tirado do poder, com os acordos de cooperação com os soviéticos. Havia essa possibilidade da nação pedir ajuda aos soviéticos, como outros países capitalistas que tinham tentativas de revoluções socialistas comunistas. Eles pediam a interferência dos Estados Unidos e iam lá, né? Isso aconteceu algumas vezes. Foi o caso do Vietnã, mas no caso do Vietnã não foi bem dessa forma, porque foi a invasão propriamente dita, sem o convite, sem a chamada, sem o pedido de ajuda formal dos vietnamitas. Os Estados Unidos vão lá e se deram mal, né? Para tentar derrotar os vietcongos do norte. Mas com os soviéticos foi assim, foi um pedido de ajuda de um governo estabelecido, né, que solicita a intervenção dos soviéticos
em função daquilo que se avizinhava, dessa contra-revolução que planejava tirar do poder esse governo socialista. E assim ocorre exatamente o início dessa intervenção militar direta dos soviéticos, que vai durar exatamente 10 anos. Já com Gorbachev, em 88, eles começam a fazer a retirada dos homens, ficando apenas alguns poucos distritos, e a retirada final em fevereiro de 1989. É curioso tudo isso. Eu gostaria que você tivesse a oportunidade um dia, assistisse o filme Rambo 3, com Sylvester Stallone, que se passa a história com os pastus, né, afegãos no final dos anos 80, exatamente no final da dominação ou desse processo de intervenção militar dos soviéticos. Só que ele é todo construído ali no viés norte-americano, né? Óbvio. Você mostra os soviéticos como vilões, sanguinários, intransigentes, desumanos, cruéis, etc. E os Estados Unidos é o povo bonzinho, santo, que vai livrar os afegãos dessa grande peste desse satanás aí, que é a União Soviética, né? Os Estados Unidos vão ser esse anjo que vai fazer esse livramento. Bem curioso, se você olhar do ponto de vista crítico, como esse filme retrata essa situação e realmente é ambientada nesse período. O que ocorre, pessoal? O que eu trago aqui mais de informação? Aquilo que a gente dizia agora há pouco, os pastus, grupo fundador do Afeganistão como país, né? No século XVIII, representam aí cerca de 43% da população. Os demais são divididos aí em grupos étnicos um pouco menores do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista percentual. Bom, aí vem os Estados Unidos, né? Sim, eu falei que os soviéticos foram embora. Muitos falam que o Afeganistão foi para os soviéticos, o que o Vietnã foi para os Estados Unidos. Há uma certa similitude, sim, muito embora tenham sido realidades diferentes, mas nesse aspecto de não conseguir dobrar, né, os afegãos, a despeito de todo o poderio tecnológico, armamentista, há sim uma similitude. Mas aí, quando os soviéticos vão embora, o que é que ocorre? Os norte-americanos tinham armado até os dentes, dado treinamento militar, logístico, a guerrilheiros sunitas, vindos inclusive de outros países, Arábia Saudita, Paquistão, não era só do Afeganistão, não. E aí surge o grupo Talibã, fruto desses guerrilheiros, que haviam sido alçados e armados e estruturados e treinados pela CIA, pelos órgãos de inteligência dos Estados Unidos, pelas forças armadas dos Estados Unidos, cara. Aí surge o Talibã. O Talibã, que os estudiosos, né, os estudantes, eles estabelecem lá um governo que queria implementar, sobretudo a partir de 1996, porque o governo socialista lá cai em 1992, sem poder contar mais com a ajuda soviética. A própria União Soviética implode, né? Deixa de existir em 91, no final de 91. Em 96, ascende ao poder o grupo Talibã, filho, né, dos Estados Unidos, filho de chocadeira aí dos Estados Unidos, barriga de aluguel dos Estados Unidos. E a Al-Qaeda também, cara, é filho de barriga de aluguel dos Estados Unidos, aí não tenha dúvida nenhuma. Você não vai ouvir muito isso por aí, não. É por isso que essa aula ela vai te esclarecer alguns pontos. O que ocorre? Esse grupo implementa um sistema extremamente radical e queria praticar a Sharia, a lei islâmica, datada do século VII, né? Da era cristã, ainda da época maometana. E aí começa uma série também de atrocidades, começa a chamar a atenção do mundo. E por falar em chamar a atenção do mundo, em alguns noticiários na TV você encontra a seguinte menção: as mulheres afegãs agora, com a saída dos Estados Unidos, a ascensão de novo do Talibã, o que é que vai ser delas, como é que vai ficar o direito das mulheres, etc. Ninguém fala. Em primeiro lugar, os direitos das mulheres lá sempre foram péssimos. Na época da intervenção militar dos soviéticos, era até melhorzinha, viu? Por incrível que pareça. Com
o Talibã, na época dos anos 90, então, nem se fala, era um horror. Mas com a presença dos Estados Unidos lá a partir de 2001, a coisa também era absurda, né? Horrorosa. E ninguém fala, e ninguém diz como era na época dos Estados Unidos. Se vai piorar, é possível que piore, muito embora o Talibã já tenha dado sinais de que não vai retroagir aquele estilo dos anos 90, já é um grupo mais moderado, até porque alguns daqueles líderes lá dos anos 90 ainda estão vivos, já assumiram o poder e hoje têm 55, 60 anos, portanto mais maduro. Ninguém pensa aos 60 anos do mesmo jeito do que pensava quando tinha 25. Não tem esse. Não é? Então, o que é que ocorre? A vida das mulheres no Afeganistão, mesmo com a intervenção militar dos Estados Unidos durante 2 décadas, não teve essas coisas de melhora. Não teve vida fácil. Né? E por que você vai destacar a questão das mulheres somente agora? Porque não dá um enfoque também, agora, lógico, depois da saída dos Estados Unidos, mas também durante a invasão norte-americana, a permanência durante 2 décadas dos Estados Unidos. Estupros, inclusive estupros coletivos, maus tratos, sabe, atrocidades que as tropas faziam com colaboracionistas, com gente que supostamente colaborava com o afegão, com o Talibã, com os terroristas, que o pretexto dos Estados Unidos era esse, eles escondem armas de destruição em massa, armas químicas, escondem os terroristas. Não encontraram basicamente nada. Nem o Osama encontraram lá, eles foram capturar o Osama no Paquistão, no país vizinho. Não é? Então a situação das mulheres já estava ruim. Se vai piorar ou não, a gente não sabe. Mas a mídia dá um enfoque de que só agora está ruim. É como se dissesse assim, só agora que ficou péssimo. E com os Estados Unidos lá estava mil maravilhas. Tá entendendo? Não é dessa forma. Outra coisa, pessoal, é com relação ao interesse dos Estados Unidos em prejudicar a China. Vocês sabem, há uma rivalidade entre essas duas potências, no campo econômico, no campo esportivo. Recentemente agora teve as Olimpíadas, né? China disparada com medalhas de ouro e caminha a economia chinesa daqui a algumas décadas, talvez 3 décadas, ultrapassar a economia norte-americana. Só que a economia norte-americana ela depende, no mínimo, 30% da indústria bélica, da indústria armamentista. E para a indústria armamentista, a indústria bélica, crescer, ou pelo menos continuar no patamar que está, tem que ter guerra. Em algum lugar do mundo tem que ter alguma guerra para os Estados Unidos se infiltrar, fazer, se meter e alimentar essa indústria bélica. Então, eles vão estar sempre procurando. Lembra lá atrás que eu falei dos interesses dos Estados Unidos? Quais eram? Por que eles permaneceram? Além de você desestabilizar a China, porque fazendo fronteira com a China, você tem um país em polvorosa, um país caótico, não é? Refugiados, tá? Tudo isso desestabiliza, porque você tem que receber os refugiados. Se você não recebe, já fica também uma comunidade internacional ali contra você. Tudo isso traz algum tipo de problema para o rival que você quer prejudicar. Não tem santo nessa história. Não existe almoço grátis. Alguém está ganhando alguma coisa. Sempre. Aí, pessoal, 2001, 11 de setembro, o sinal está chegando aí o aniversário de 20 anos dessa data, o ataque ao World Trade Center. Pronto, aí os Estados Unidos, o George, o terrorista, esse é terrorista, George Walker Bush, na época presidente dos Estados Unidos, parte para uma guerra de todos contra nós, e quem está conosco é do bem, quem está com eles é do mal, não é? E invade o Iraque, invade o Afeganistão. Pronto, e os Estados Unidos vão passar os 20 anos, né, de invasão nos Estados Unidos. Ou melhor dizendo, no Afeganistão. Saíram. Aí você pergunta, o que ficou dessas 2 décadas? Temos uma infraestrutura, pontes hidrelétricas, universidades,
temos centros culturais, museus, temos o quê? O que é que os Estados Unidos fez? A economia está melhor, a democracia está consolidada. Qual é o legado dessas 2 décadas de permanência dos Estados Unidos lá? Zero. Nada. Não tem nada. Porque o interesse dos Estados Unidos não era fazer nada disso. Era retroalimentar sua máquina de guerra, conforme a gente já explicou aqui, prejudicar o máximo possível o seu opositor fronteiriço ali, a China, e ainda por cima estabelecer bases militares. E tanto tem países aliados ali próximos e conflitos também que os Estados Unidos intervêm de alguma forma, quanto países também que os Estados Unidos não se dão bem, como o Irã, por exemplo, que em caso de algum conflito, os Estados Unidos já estava ali pertinho para deslocar efetivos para o Irã, se fosse o caso de invasão e assim por diante. Então, é tudo estrategicamente pensado, quantificado, né? Planejado, com propósitos escusos. São esses que nós estamos aqui apresentando para vocês. E nada democráticos, nada republicano, nada progressista, né? Ao contrário do que muita gente pensa. Mas isso não passa na mídia, você não vê isso, né? Raramente alguma menção sobre toda essa problemática, todo esse contexto aí que nós estamos abordando, você vê sendo explicado, né, na grande mídia. Raramente, para não dizer de jeito nenhum. Bom, aqui algumas menções sobre o início da chegada dos norte-americanos lá, né, em outubro de 2000, início de outubro de 2001. Foi só os Estados Unidos, não, né? Capitaneado aí pelos Estados Unidos, mas contava com forças da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, incluindo aí o Reino Unido, a Inglaterra, né? Aí teve a caçada a Osama, que a gente não sabe nem se aconteceu. O Osama não apareceu mais, não divulgou mais nada, nem áudio, nem vídeo, de vez em quando ele divulgava. É provável que tenha sido verdade, mas prova mesmo, cabal, da morte, o corpo, não tem. Os Estados Unidos deu fim ao corpo dele jogando em algum ponto do mar ou de algum oceano, não informaram precisamente onde, para evitar também cultos de adoração ou de como direi, neo-seguidores, né? E que quisessem utilizá-lo como Marte para talvez perpetrar algum outro tipo de atentado. Então é isso, meninos e meninas. São breves reflexões, né? São pequenos pontos, mas que, somados aí, concatenados, juntos, nos dão um panorama razoável do que é o conflito no Afeganistão. E está longe, gente, está longe de ser finalizado. Vale lembrar que as últimas reflexões dessa aula, que o Talibã está matando gente. Gente que era colaborador do governo dos Estados Unidos. Isso, num processo de conquista, eu não estou legitimando, não estou dizendo que isso é bom, não estou defendendo nada disso. Longe disso. Estou apenas afirmando, é um fato. Quando você tem uma invasão estrangeira, que esse invasor estrangeiro ele é expulso, aqueles que colaboraram para esse invasor, de alguma forma, vão pagar o pato. Vão pagar o pato. Os franceses fizeram isso depois que expulsaram os alemães, no final da Segunda Guerra Mundial. Quem colaborou com os alemães foi fuzilado, cara. Né? E outros países tantos fizeram isso, mas ninguém diz, ninguém mostra, ninguém explica que é uma coisa comum em processos de invasão que chega ao fim, onde os colaborações, aquela gente desesperada para correr, para viajar, para se pendurar no avião, para ir embora, para não ficar, é gente que, em sua grande maioria, de alguma forma, sabe que poderá morrer. E poderá morrer, ou pelo menos ser preso, sofrer dano, ser perseguido, na pior das hipóteses, porque de alguma maneira colaborou com o governo. E às vezes não colaborou com o governo invasor, né? Dos Estados Unidos, no caso. E às vezes não colaborou por ideologia, na afinidade política ideológica. Nada disso.
às vezes, por uma questão de sobrevivência. Daí os danos que a invasão causa ao povo invadido. Quando sai, deixa ainda essa herança maldita em todo canto onde ocorre invasão estrangeira. A tônica, pelo menos até agora a história nos mostra, tem sido essa. Valeu, pessoal. Até a próxima. Brevemente, mais reflexões, mais aulas sobre temáticas, conflitos, problemas da atualidade. Tchau e já convido vocês para o nosso próximo encontro. Beijo, tchau.